Vamos iniciar então a nossa aula que aconteceu no dia 3 de novembro. Então, a nossa aula de topografia, num primeiro momento a gente lembrou sobre os projetos da terraplenagem, que é o método das alturas ponderadas. É muito importante que a gente lembre e consiga associar os pesos que cada um dos pontos vão ter. Então, a gente tem nas extremidades, nos cantos da malha, o peso 1, os localizados nos intermédios como peso 2, os que estão localizados em pontos reversos, eles têm a pontuação como 3, então note, por exemplo, que tem uma falha aqui no sistema, e os bem centralizados, eles estão, então, interior, né, da nossa malha, eles têm o peso número 4. Para fazer o cálculo da cota de passagem, é importante, então, estar realizando o seu processo de fazer o produto entre o valor que foi evidenciado da cota, vezes essa passagem, e dividir pelo valor do somatório dos pesos. Então, vamos ver aqui um exemplo. A gente tem esses valores de cotas, então, que seriam então, alturas relacionadas a um ponto arbitrário, se não seriam alturas relacionadas ao nível médio dos mares. Então, essa é a nossa definição para altura, e definição para cota, então, é quando eu levo em consideração um ponto arbitrário. Então, em relação ao ponto arbitrário, por exemplo, na rua, eu tenho aqui esse valor com relação a esse ponto aqui, que tem a altura, então, de 6,3, é a sua cota. Depois eu tenho a cota 6,4, 6,6, 4,8, 4,9 e assim por diante. Então, eu tenho que ver quais que seriam os pesos de cada um deles, fazer, então, os seus produtos. Então, quem tem peso 1 são as extremidades. Então, seria esse 6,3. A gente tem aqui esse primeiro ponto para ser, então, marcado como peso número 1. A gente tem o 2,2 também como peso 1. 6,6 peso 1 e o 3,5 peso 1. Depois, com o peso 2 são vários, e o peso 3 não tem, porque esse terreno ele, então está bem dividido, e o peso 4 são mais os dos interiores, então é o 4,9 e 3,6. Eu faço então os produtos entre eles e o somatório dos pesos deu 24. Então, esse somatório dividido pelo somatório dos pesos, eu consigo então ter a cota de passagem, que é 4,45. Colocando na figura, então, entre 4,8 e 3,5, eu tenho 4,45, entre o 4,9 e 3,6, eu coloco esse outro ponto aqui, e depois do 5,5 e 4,4, a gente tem aqui, então, o 4,5. Então, a gente consegue fazer esse cálculo, essa linha aqui entre eles, separando quais são as partes que vão precisar de aterro, porque ali tem 3,5, está mais abaixo de 4,5, e os outros que estão acima do 4,45, então, nesse caso, eu vou fazer o corte nessas áreas. E depois, a gente tem um exemplo que vocês podem também estar realizando, com a divisão de cada um dos pesos, o somatório entre os produtos da cota e o peso, e depois o somatório dos pesos propriamente dito, que deram 12. Então, esse valor de 1.261, que é o produto, eu divido pelo 12, que é o peso, e tive uma cota de passagem de 105,13 nesse exemplo. Então, a gente viu ainda nas aulas passadas o levantamento topográfico, do desenho topográfico, que é necessário fazer um planejamento da operação, escolher a unidade que eu vou estar usando as coordenadas, definir o sistema geodésico, a hora da medição, tempo de coleta, localização dos pontos onde eu vou colocar as antenas e também definir o tipo de receptores a serem usados. Nesse levantamento topográfico, então, eu consigo fazer uma representação da planta ou da carta de toda essa parte da superfície terrestre daquele terreno. Então, eu consigo verificar esses pontos se eu for utilizando os métodos planimétricos, ele leva características 2D, mas se eu quiser levar em consideração alturas, então é a altimetria. Eu posso usar, então, em conjunto, que vira plane-altimetria. Nesse caso, é importante a gente associar as suas escalas, que sempre vai ser a distância do desenho dividido pela distância real. Então, aqui a gente tem algumas representações, como curvas de níveis, e agora a gente inicia a parte da aula 12, que é a introdução à aerofotogrametria. Nessa aula, então, a gente viu que o levantamento aerofotogramétrico ele é um dos métodos utilizados para o mapeamento da superfície terrestre. O voo fotogramétrico ele é realizado por uma aeronave e nela está acoplada uma câmera fotogramétrica que cobre toda a área que vai ser mapeada. Então, note, por exemplo, aqui nessas fotos, né, a gente vai mapeando todo esse terreno, tirando várias fotos para poder, então, fazer essa identificação
pelas fotos aéreas. É importante a gente saber que eu vou ter pulsos transmitidos, então é necessário saber o ângulo de incidência, a largura da faixa iluminada, qual é a altura do terreno, a altitude do voo, e assim todos eles vão estar influenciando na qualidade, na resolução da minha foto também, além, é claro, das características e da qualidade da câmera. A aerofotogrametria é uma técnica que já foi desenvolvida há muito tempo, lá em 1903, e ainda hoje ela é utilizada. Consiste nessa utilização, então, de vários registros fotográficos aéreos para obter essas informações. A técnica permite a produção de mapas e cartas topográficas e fornece ainda uma visão mais ampla, com uma escala adequada da superfície terrestre. Inicialmente, as primeiras imagens pelas técnicas eram obtidas através da utilização de aves ou balões, e depois, ao longo do tempo, foi-se aumentando a tecnologia disponível, utilizando aviões e até mesmo hoje em dia os drones. Então, esses drones hoje em dia são utilizados e contribuem bastante para a aplicação dessa técnica com o seu uso atual dos sistemas de satélites e os SIGs, que são os sistemas integrados da gestão. É importante lembrar que os drones eles se popularizaram no serviço para serem utilizados como os robôs voadores e permite que você consiga fazer esse trabalho em menos tempo e também menos custo, né? Não tem aquele custo com relação, por exemplo, à gasolina necessário no caso dos aviões. Com as fotos aéreas é possível a gente fazer uma modelagem em 3D e atualmente esse registro das fotografias utilizam as câmeras de alta resolução com alto nível de precisão. A gente pode ter escalas que variam, então as grandes é de 1 para 1000, ou aquelas pequenas que é de 1 a 35.000. Cuidar com relação a essa denominação, quando é uma escala grande, quando é uma escala pequena. Lembrar que quando o denominador é grande, a minha escala é pequena, porque ela é inversamente proporcional, e se o meu denominador ele é pequeno, minha escala é considerada grande. Também é importante, dentro da aerofotogrametria, lembrar que os aviões e os helicópteros utilizados são chamados de aeromapas, podem gerar um bom material para a produção dos dados cartográficos. Com o emprego das imagens, hoje em dia, a gente consegue, então, fazer com que essas fotografias em alta resolução tragam todas as características, e é claro que depende da sua disponibilidade dos equipamentos e também quanto que a obra pode custear desses trabalhos. As fotografias costumam ser registradas na vertical, normalmente, e são obtidas em linhas diagonais. Então, a gente tem aqui um exemplo da fotogrametria, ela pode ser analógica, analítica ou digital, que seria o seu meio de entrada. Posteriormente, elas passam por um processamento, então analógica pelo óptico-mecânico, a analítica digital pelo computacional, depois fechando em área digital como ponte de saída. Então, a gente tem aqui a fotogrametria e depois através então, dos aviões e o sensoriamento remoto, que também você obtém essas informações, porém, nesse caso, através do uso das informações de satélites. Posteriormente, é importante realizar a fotointerpretação, que é você conseguir olhar a foto que foi retirada e verificar os pontos que eu tenho em cada um dos aspectos. Então, eu tenho a estrada, eu tenho, por exemplo, aqui o rio, eu tenho terrenos agrícolas, áreas de florestas, então as áreas de preservação e as APPs. Então, é muito importante a gente conseguir fazer essa diferenciação entre eles. Ainda dentro da fotogrametria, a gente tem a obtenção da geometria dos objetos do terreno a partir dessas fotos. Depois a gente vê que a fotogrametria é um conjunto dos métodos com base na fotografia, permite obter as informações sobre os objetos fotografados e ele é um método de teledetecção. O levantamento fotogramétrico é uma aplicação dos métodos da fotogrametria do trabalho topográfico e dentro das vantagens a gente tem que consegue obter várias informações, é utilizado em qualquer altura, a cartografia de pontos às vezes tem um difícil acesso, então a aerofotogrametria ela vem para auxiliar esse processo, ele é mais rápido e permite também a realização das cartas temáticas. Como desvantagem, a gente tem que ele não é tão preciso devido a essas questões da escala e os objetos que não são visíveis não conseguem ser cartografados. Agora, dentro desse quesito das cartas temáticas que podem ser realizadas, a gente tem aqui, por exemplo, o caso dos biomas, fazendo a separação de cada um dos biomas existentes, como Caatinga, a floresta estacional, o cerrado ou o sertão, o complexo do Pantanal. A gente tem também a floresta pluvial tropical amazônica. A gente tem em azul aqui a floresta pluvial tropical atlântica, porque ela está aqui relacionada ao Oceano Atlântico.
Temos depois em roxinho a floresta pluvial subtropical e em branco, em alguns pontos, as vegetações litorâneas, como os mangues e praias e dunas. Essa outro mapa temático que a gente pode verificar é com relação às pedras, os sedimentos, então, de que era que ela foi realizada, então, área quaternária, área dos Cretáceo, Jurássico e assim por diante, dentro de cada uma dessas suas caracterizações. É importante também e pode ser utilizada para saber quais são as culturas de grãos, as policulturas, quando é monocultura em alguns pontos, as áreas de pastagem e também a área de floresta. E esses pontos menorzinhos são locais onde a gente verifica o extrativismo. Como outra fonte de mapa temático, carta temática, a gente pode ver essa questão de fazer o seu acompanhamento com relação aos recursos hídricos, também são importantes para a verificação das bacias e podem inclusive ser utilizadas em áreas para turismo, onde a gente vai mapeando cada um dos pontos, indicando o que eu tenho de praia, quais são as suas localizações e assim por diante, como é o caso desse do Costa dos Coqueirais. Os tipos de fotografia elas podem ser terrestres ou aéreas, lembrando que a gente tem as verticais, que tem uma inclinação menor que 3 graus, a gente tem as oblíquas altas, que levam o horizonte na foto, e as oblíquas baixas, onde a gente não tem o horizonte na foto. A gente tem também que uma câmera aerofotográfica ela é um sensor a bordo de uma aeronave, então ela pode e é utilizada na confecção dos exemplos de mapas temáticos em pequenas escalas, e já uma câmera aerofotogramétrica, ela possui um sistema de estabilização, tem que ter calibração, tanto precisão e acurácia, que a gente já tinha visto anteriormente, e isso permite com que haja a confecção de cartas topográficas detalhadas e em escalas maiores. Posteriormente que retiro as fotos, é necessário passar pelo processo de restituição, que significa reconstruir o terreno. Então, eu vou juntar todas essas fotos e vou fazer a montagem do terreno em si. Essa restituição é um processo de transferência dos elementos da imagem, colocando-os sob a forma de vetores, facilitando, então, com que haja um controle sobre o que foi fotografado e as suas características. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essas áreas, as fotos, elas devem, então, ser sobrepostas. Então, acho que nessa primeira foto ela consegue trazer até esse prédio. Nessa segunda foto, ela pega o prédio anterior e vai até o próximo e assim sucessivamente. A gente sempre repete, por exemplo, essa parte aqui que eles se cruzam, eu vou ter nas duas fotos, facilitando essa caracterização do local. Para que se possa realizar a restituição, é necessário que as fotografias sejam obtidas de forma sequencial, e também a gente pode verificar que antes de ter as imagens digitais e todo esse procedimento computacional através dos softwares, para se fazer a restituição era necessário utilizar os aparelhos restituidores. Então a gente tem aqui uns exemplos desses aparelhos restituidores que eram utilizados anteriormente. O Exército Brasileiro ele tem um ponto muito importante na aerofotogrametria, porque ele foi pioneiro nessa confecção. Então, principalmente que eu quero conhecer o terreno, eu quero conhecer um pouco mais em casos bélicos, em casos de guerra. Então, o Exército Brasileiro conseguiu ser pioneiro nessa confecção dos mapas. Depois, em 1903, criou a Comissão da Carta Geral do Brasil, em Porto Alegre. Em 1932, teve a fusão do Serviço Geográfico Militar, que estava no Rio de Janeiro, com a Comissão de Carta Geral do Brasil, que estava em Porto Alegre, fazendo esse novo Serviço Geográfico do Exército. Em 1936, instalou-se o Instituto Nacional de Estatística, que depois, futuramente, virou o IBGE, que a gente conhece até hoje, devido à fusão das atividades estatísticas e cartográficas do país. Hoje, o Exército atua por meio da Diretoria do Serviço Geográfico, que é o DSG, e tem seu processo de confecção das cartas topográficas. Os órgãos têm uma atribuição de elaborar, suprir essas organizações militares dos exércitos e pode realizar a medição das áreas patrimoniais de união e jurisdiciadas ao Exército. Os CIGECs e as divisões do levantamento utilizam essas cartas, fazem a sua atualização, também levando imagens como alguns sensores remotos orbitais. Então, a gente tem aqui um exemplo para os casos da separação de obtenção, tratamento e utilização. Primeiro, para obter a foto, antigamente então usava os balões, as aves, as câmeras eram menos avançadas em tecnologia, depois partiu-se para os aviões e helicópteros, e hoje a gente já teria até o caso dos drones. O próximo processo é o tratamento, então com os restituidores, hoje também é possível fazer essa implantação colocando os vetores no meio e depois trazendo essa utilização para os usuários.
Alguns conceitos importantes, a gente tem que a fotogrametria métrica vai definir os elementos gráficos, como distância, ângulos, áreas, volumes, elevações e formas. A interpretativa, ela faz análise e definição das propriedades e padrões dos objetos. E quando a gente junta as duas, que seria a sua fusão, consigo fazer a construção de mapas e feições baseadas nas diferentes respostas espectrais fornecidas por cada uma das feições do terreno. Dentro das aplicações da fotogrametria, é possível fazer a reconstrução do espaço tridimensional através do espaço-objeto e imagens bidimensionais, que seria o espaço e a imagem. Então, aqui a gente tem algumas escalas. Nesse caso, a parte de cima a gente chama de F, que seria a distância focal, e embaixo o H maior, né, o H maiúsculo, que a gente chama ela da altura do voo. Então, essa divisão entre eles eu tenho um valor que me permite saber a sua escala nesse exemplo, como de 1 para 8.000. É importante a gente lembrar com um conceito sobre a cobertura aerofotogramétrica, seria a superposição entre as fotos, 60%, e as entre as faixas de 20% a 30%, fazendo com que toda a região seja mapeada. Então, note que a gente tem aqui, por exemplo, uma foto, mas a próxima ela também pega novamente essa metade do projeto. Então, sempre você vai tirando fotos que não vão só até o limite da foto anterior, mas que peguem, inclusive, partes da anterior. No sistema de coordenadas, a gente tem os pixels e as imagens, e dentro dos processos do tratamento, do seu uso depois no SIG, a gente tem as etapas, como orientação interior e exterior, a triangulação, extração do modelo digital de elevação, ortorretificação, mosaico e a delimitação das posições em estereoscopia 3D, que é a base para o SIG. Então, aqui a gente tem, para finalizar, esse exemplo, quando a gente tem a utilização de quanto mais pixels for possível, mais informação a gente consegue ter uma nitidez desse trabalho. Então, a gente finaliza a nossa disciplina da aerofotogrametria. Essa é uma introdução sobre esse tema. Então, na nossa prova, a gente vai estar verificando os temas até esse final. Lembrando que a gente tem um trabalho para ser entregue que vale 3 pontos. E depois, então, a gente vai ter a prova com o valor de 7 pontos. Em caso de qualquer dúvida, fico à disposição e agradeço a atenção de todos.